Olá, Olá, Marabu, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bonzinho. O tema que pediram pra gente falar hoje foi sobre a tela búdica. O que é isso? É uma proteção da própria ciência de si mesmo sobre a consciência. A tela búdica é como uma separação da palavra com barra ciência. A tela búdica está sobre uma frequência do próprio manifesto do mental, assim como em outros diálogos foi dada ao ego, ou ao ego uma membrana ou uma faixa frequencial. A tela búdica é uma outra faixa permanente que faz parte do próprio manifesto da consciência, como uma proteção do pulso sobre a mesma corrente ou sistema de ondas. Mas então essa é uma tela individual ou é uma tela planetária? Existe a consciência planetária e individual. Logo, existe tela búdica planetária e individual, ou do grupo. Como assim do grupo? Você é psicóloga. O grupo que se formou no seu ano, na sua faculdade, sobre tais experiências tem uma tela búdica conjugal ou o chapéu que você usa sobre tal atividade ou faculdade, ou as regras do jogo, ou maneiras, ou sistemas, dentre os mesmos entrantes ou até mesmo os conservadores da mesma base existencial, ou individual, ou sobre o país, ou sobre o planeta, ou sobre o quadrante cósmico, ou o sistema solar, indifere. Assim como tem o ego coletivo, tem a tela búdica coletiva ou individual. Não é um presente, não é uma proposta onde os seres receberam uma limitação porque são coitadinhos. Isso é uma história para experiências. É apenas uma expressão natural da base do próprio espírito sobre o pulsar da alma. Entende? Mas e qual a diferença da tela búdica, a bolha e a membrana do ego? A bolha é o manifesto. O ego é uma faixa determinada desse manifesto. E a tela búdica é uma outra faixa, um outro pedacinho. Entende? Mas ela tá entre então a bolha e o ego? O ego está dentro da bolha. Sim, o ego tá dentro da bolha. Dentro de uma didática mental. O ego é um pedaço da mente. E a tela búdica também envolve toda a mente sobre um determinado espaço da onda senoide, podemos dizer assim. É como se fosse uma onda quadrada reajustando a base da onda senoidal, formatando a música do manifesto. Entende? Mais ou menos. O que que o que que a tela búdica protege? Quando você expande, existe a ciência e existe o comprimir sobre o manifesto da própria essência.
Durante o comprimir a tela búdica é o que estabelece o que comprime, por que comprime, onde comprime e o equilíbrio do que comprime para que haja um manifesto nessa realidade. Entende? Tem alguns autores que dizem que a tela búdica é a razão pela qual a gente não consegue acessar o nosso paracérebro com as memórias completas, com a capacidade cognitiva completa e tudo isso. Também, É isso, é mas assim? isso é um contexto mais finito da base. Quando nós nos propomos a explicar conceitos, são sempre conceitos para todos, não para uma certa faixa de espíritos ou de manifesto. Em todos os manifestos dentro dessa realidade, a base sobre a própria essência se faz num pulsar da ciência, pois a essência já é perfeita sobre a expressão da alma. E diante da compressão desse pulsar, existe a condensação da realidade ou identidade sobre o espírito que se vê. E assim, diante dessa compressão, o que dá estabilidade e protege sobre a essência é a própria tela búdica. Entende? Não, não, peraí. Antes eu estava no sistema ego, tela búdica, bolha. Agora nós estamos falando do pulsar da alma e da compressão que o espírito faz sobre isso. Que é E ego, a tela tela búdica, búdica, bolha. sim, mas então a tela búdica está entre o espírito e o pulsar da alma? O pulsar da alma ocorre. A compressão desse pulsar manifesta o espírito. E a modelagem sobre essa compressão, sobre a identidade ou percepção de realidade é o que vocês chamam de tela búdica. E por que tem esse nome de tela búdica? O que isso tem a ver com Buda? O que protege é a luz. Buda significa o iluminado. Alguns chamam de tela etérica, tela atômica. É um nome, mas segue o sentido sobre a iluminação que te protege e não a iluminação que te expande. Provavelmente foi isso que quem trouxe tais nomes captou dos campos. Mas a luz não tem sempre essa qualidade física emanadora expansiva? Pois é, as crenças da luz protetora ou do Pai Celestial iluminado geram esse contexto interpretativo sobre o que foi captado dos campos. Por isso eu mencionei que não tem muito sentido, e por isso foi usado esse nome. A meu ver. Entende? Por isso foi usado esse nome tela búdica. Provavelmente quem formatou o conceito traz a identidade da proteção sobre a luz que me protege, a luz que me guia, a luz que me salva. E assim foi atribuído esse nome. Nós, ou eu, vejo a tela búdica como um molde protetor, natural, que se forma diante da estabilização e expressão da persona. Compreende? E o que determina o que a tela búdica deixa passar e o que ela não deixa passar?
grau de consciência, ambiente e personalidade. Coletivos. Entende? Por que coletivos? A tela búdica ela não é configurável pela minha vontade de maior ou menor permeabilidade dos campos coletivos? Mas o ato é gerado sobre o fato, que se aglutina e se manifesta sobre o emanar do coletivo. Sua Sim, mas vontade se é o a... que você nutre. Sim, mas se veio a vontade, aquela vontade é a expressão de um fato que já aconteceu, então ela é possível, não? Inconcluiu. Sim, mas inconcluiu. Mas não é sempre necessariamente inconcluído porque veio de um fato? De fato, isso que eu disse. Eu só disse inconcluiu para dar a base a quem nos ouve. Estudo. A tendência é que a escolha seja individual e essas sacadas mentais, essas jogadas que dão contexto a cada frase são sempre processos de instigar coletivo. Você mesmo trouxe um questionamento válido e chegou à mesma base e à mesma expressão conjunta. Entende? Porque, Imagine uma supernova. Porém, a estrela é pequena, como esse Sol, e ela não tem massa suficiente para que ela se comprima sobre si mesmo, gerando um buraco negro dentro dos termos da física atual. Assim, quando ela para de queimar hidrogênio, ela começa a queimar hélio. Assim, ela se expande. Imagine esse expandir como um curso de pulsar da alma. Ela chega a um ponto que ela começa a se comprimir e se retrai. Durante esse processo de retração, de compressão, a forma com que ela se retrai, gerando o próprio manifesto nessa realidade, ela é moldada pela tela búdica. Isso sobre qualquer espírito, em qualquer instância, em qualquer local. mas como a tela búdica faz isso? É porque quando você fala ela é moldada pela tela búdica, coloca a tela búdica num papel ativo e a... Ela é um pedaço do próprio manifesto. É um condicionamento do arquétipo. Sim, mas o que determina como a tela búdica vai se moldar? Não é um processo Consciência. externo, mas a consciência o pulsar da alma tem consciência? Ou o O pulsar da pulsar alma da só alma é? não é nesse universo. Imagine um buraco negro que consome energia de um polo e espere energia do outro. O pulsar da alma é fora de tempo e espaço, fora da dualidade, fora dessa realidade. E o lapso que traz a essa realidade é o manifesto da tela búdica. É como se cada intenção pura fosse um Big Bang, e cada Big Bang gerasse uma compressão fora da realidade. E essa compressão dentro dessa realidade se comporta diante das interpretações como uma expansão. E assim, o que é moldado diante da realidade
se manifesta sobre os filtros da mente do ego e grau de consciência. E, numa linguagem mais prática, é moldada pela tela búdica diante da expressão do próprio manifesto. A intenção não é dar à tela búdica o que é sempre dado como algo externo, mas sim uma manifestação de si mesmo através da compressão ou manipulação do próprio manifesto. Entende? Mais ou Entendemos menos. que o tema é complexo, será melhor trabalhado, porém, a abordagem de que alguém criou a tela búdica para proteger você de si mesmo já não é mais eficaz e seria um desrespeito com essa proposta não expandir esse assunto à própria consciência em si. E qual é a relação da intenção pura, a vontade e a maior ou menor permeabilidade da tela búdica? Porque já que é uma tela, interações dessa Vamos tela vão colocar ser... como uma faixa ou uma membrana como ego. Sim. Ok. Qual é a interação ou manifestação? Conclua, por favor. É porque você falou que esse pulsar da alma, ele vem da intenção pura, fora Exato. do tempo e espaço, Exato. certo? Então, toda vez que essa intenção é uma intenção, eu sei que é tudo coletivo, mas é uma intenção que se percebe individual? Nunca se percebe individual. A individualidade é uma interpretação do ser que se vê individual. Mas sempre toda Tudo, intenção é uma condição coletiva. Sobre se há pulso, se o pulso é fora da realidade ou fora do dualismo, ele já é unitário. Se há manifesto, está em equilíbrio. sim, mas então vamos definir mais um pouquinho. É porque a gente está fazendo igual aquelas bonequinhas russas que ficam uma bonequinha Sim, dentro de uma maior, dentro de uma maior, dentro de uma maior. exatamente. Então, eu sou um centro de expressão, o que a gente chama de eu. Sou um centro de expressão de uma vontade, uma intenção primordial que, na verdade, é coletiva, mas você pode perceber e Sim, interpretar como individual. sim. Então, quando eu tenho uma expressão, quando eu expresso essa intenção, isso tem um pulso. O pulso está antes de qualquer expressão ou percepção de expressão. É um ponto importante. Você só percebe depois que o pulso ocorreu, pois você percebe dentro dessa realidade. Sim, eu vou perceber como ato, Nós mas ele, na estamos verdade, é o separando para fato. estudo. É, nós estamos separando para estudo. Não são verdades absolutas, são só analogias para o entendimento sobre a base. Não tem o mapa maia que o menino faz. Sim, Ele não disse que ocorre coisas antes do subconsciente, sim, sobre filtros de filtros fora ainda do ego, sem filtragem do próprio ego ou visão de si mesmo. sim. Diante dessa realidade, o pulso da intenção está 3 níveis atrás de qualquer interação fora do subconsciente, no mesmo mapa que nós estamos brincando de fazer com a ajuda de todo o conhecimento deixado por essa civilização. É porque o pulso da intenção está antes mesmo da protoforma Exu? Sim, a protoforma Exu está dentro dessa realidade. A própria base da sustentação da árvore da vida também. Entende como a tela búdica será uma série de vídeos e não um só. E a sua Assim, intuição sobre o manifesto de tal tema não foi à toa. Ficou uma boa introdução. Se eu confundir, eu tive sucesso.
Não, mas é, agora eu digeria, porque são vários conceitos e Vários falta. conceitos falando que alguém veio aqui e falou, fez uma tela para você se proteger, porque você é um menininho peralta. Ah, não, essa é a versão obsoleta das coisas. Essa é a interpretação obsoleta das coisas, de criança. É a que o menino leu. Assim como quando você é criança, parece que alguém veio e colocou uma casa lá para te abrigar. Eu ainda estou aprendendo a rir, mas se eu risse, eu daria risada. Mas faz parte do arquétipo, porque no estágio de desenvolvimento infantil, parece realmente que as coisas sempre vêm externo, porque você não tem a capacidade ainda de perceber o processo de criação daquilo. Não é um sarcasmo com quem trouxe, foi perfeito, pois se manifestou, mas eu daria risada dele, ou das energias, sustentando o próprio campo. Não há necessidade da filtragem sobre a intenção pura, natural de proteger os campos ou a suposta injustiça sobre cada um. Entende como o fato da intenção pura agora faz um mais sentido? Sim. E qual a relação entre a tela búdica e a defesa psíquica? A defesa psíquica se faz depois da interpretação sobre a conjunção da persona. A tela búdica já é o próprio manifesto coaglutinando e expressando tal persona. E assim, a defesa psíquica ou a ilusão da interação de uma defesa psíquica se manifesta. Poder é liberdade. Entende? Sim, porque a própria defesa psíquica que se manifesta vai depender da maneira como os Já é um ataque. filtros. Sim, já tem uma percepção de um ataque, já tem vários filtros que interagiram ali. Exato. Mas é possível Quando você manipular. entende, sim, é possível. Quando você entende que a base da defesa é o manifesto sobre um sentido de separação, nenhum ataque tem efeito, pois você se mostra impossível de receber ataques, pois o ataque é uma incoerência do seu manifesto. Seres de luz não são poderosos, apenas têm o concernir diante do próprio se conceber em manifesto. Compreende? Eu lhe cortei. Aonde você estava? Não, mas faz sentido, porque se nós não somos separados, seria como se eu percebo um ataque, é como se eu percebesse uma coisa que não é separada de mim atacando a mim mesma, como se eu estivesse esbofeteando a mim mesma. Logo, se isso não tem sentido, quem recebe dor? Quem acredita que está separado das coisas, não? E quem ataca? Sim, porque não está separado. Se eu ataco, eu estou esbofeteando a mim mesma também. Exato. E se eu defendo também. Por isso que a defesa acaba sendo um ataque a si mesmo. Entende? Que Para o bom. ataque, pro ataque do outro funcionar, eu primeiro tenho que acreditar que eu estou sendo atacada e atacar a mim mesma, na verdade. Na verdade, todo ataque é um auto-ataque. E toda defesa Que é um bom que auto-ataque. entende. Sim. Agora eu lhe pergunto: existem seres poderosos? Existem seres poderosos? Não, a pergunta seria se existem seres mais poderosos ou menos Não, não. poderosos?
poderosos. Bom, depende. Se a gente define poder como liberdade, existem seres com mais graus de liberdade. Se você está na quinta, sexta, sétima geração, de cada dimensão você tem mais graus de liberdade, não? De fato, resposta Então, coerente. Mas agora, num sentido coletivo desse orbe, eu vou refazer a pergunta. Existem seres poderosos e seres não poderosos? não. Pois é, eu agradeço. Gratidão. Ficou alguma dúvida? Não, eu vou linearizando e a gente vai abrindo a caixinha. Exato, eu agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, assim como todos dessa proposta. Até breve. Gratidão.